Primeira pergunta do Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Zé Ricardo, quais as lições ficam deste clássico para a sequência do seu trabalho na montagem desse novo Vasco? Boa noite. A própria pergunta já acaba sendo a resposta, é uma montagem, né? Então hoje nós completamos 40 dias e eu acho que a equipe evoluiu em vários aspectos. Lógico que tem sempre coisa para melhorar, mas um clássico, que acredito que principalmente no segundo tempo nossa equipe criou bastante oportunidade, aproveitando o campo que o Botafogo deu. O Botafogo basicamente só jogou nos contra-ataques. Nós criamos muitas oportunidades, tivemos chance de empatar e quem sabe até virar a partida, mas o ensinamento que a gente leva para a temporada é que as oportunidades que nós tivemos, nós temos que aproveitar, né? Tivemos também chances no primeiro tempo, não aproveitamos e num lance que eu acho que a equipe desconcentrou um pouquinho, acabou pedindo um toque de mão na área do Botafogo, que não aconteceu, e na transição acabou se desligando um pouco e sofremos o gol. Então são as lições que a gente vai trazer, que vai levar, no caso, para o restante da temporada, mas satisfeito com o empenho de todo o grupo, os atletas todos que entraram e aqueles que começaram a partida se dedicaram ao máximo, isso a gente não pode reclamar. Então analisar bem a partida e depois nos prepararmos para a sequência do Campeonato Carioca. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Boa noite, Zé. O Vasco da Gama conta com o Anderson Conceição, que é um zagueiro que tem os melhores números individuais entre os jogadores da posição no Campeonato Carioca. Mas mesmo assim, tem a terceira pior zaga da competição, em uma disputa onde tem times tão inferiores tecnicamente, com orçamento muito menor. O que acontece com o Vasco no sistema defensivo, que tem tantos panes como o de hoje, quando o Erisson subiu com total liberdade para fazer o gol que deu os números finais da partida? Vou discordar um pouquinho de você, lógico que números são números, mas acho que a gente vem numa evolução. Na partida passada nós não sofremos gol, hoje sofremos um gol, mas é um clássico. Então eu acredito que nesse ponto a gente também está buscando o crescimento, mas a zaga não se resume ao Anderson, não se resume ao Ulisses, é todo um processo, é todo um equilíbrio da equipe. Como eu falei, no lance do gol, nós acabamos perdendo um pouquinho da concentração, pedindo pênalti no lance anterior, imediatamente anterior, e acabamos se descuidando um pouquinho na nossa transição defensiva e o jogador do Botafogo realmente acabou aparecendo livre na área. Mas isso são etapas que acontecem num processo de reconstrução. Como eu falei, nós temos hoje completando 40 dias de temporada, né, de treinos, 14 jogadores novos, e não é da noite para o dia que a gente vai acertar tudo. Mas enfim, estamos ainda ali brigando pela liderança do campeonato, tentar descansar e recuperar a equipe para quinta-feira encarar o Bangu. Boa noite, Zé. Lucas Pedrosa, do SBT. A minha questão é em relação à velocidade do Vasco. Hoje o clube entrou em campo com dois laterais de 35 anos cada, Léo Matos e Edmar, que inclusive também foram os piores da partida naquele momento, e o Vasco sofreu muito com os contra-ataques do Botafogo. Mas outro ponto dessa questão da velocidade, que eu queria que você comentasse, é também sobre os pontas. Hoje o Vasco só tem o Gabriel Peck que realmente faz essa função e que tem sido a válvula de escape do Vasco nesse sentido. Como o Zé Ricardo encontra esse elenco? O que o Zé Ricardo tem visto desse elenco do Gigante da Colina? Onde você acha que o time tem que reforçar? Em que ponto você acha que o Vasco está hoje em relação a estar pronto para a Série B? Um abraço. Obrigado pela pergunta. Entendo que o Vasco tem que jogar com a equipe junta para suprir algumas carências que o elenco ainda tem, precisa buscar. E em virtude dessas condições, a gente precisa ter um jogo bem organizado desde a saída de bola. Quando conseguimos isso, até em virtude do Botafogo abaixar as linhas no segundo tempo, nós conseguimos ter a posse de bola, criar as oportunidades. Logicamente que íamos sofrer com alguns contra-ataques, porque o Botafogo tem jogadores rápidos também, o Diego, o Luiz, enfim, são jogadores que têm velocidade, por isso a gente precisava ter realmente a posse de bola qualificada para criar os espaços para tentar a finalização.
Se eu não me engano, nós chegamos perto de 20 finalizações no jogo todo. Acredito que dentro daquilo que dava para a gente fazer, nós tentamos, potencializamos. O Gatito realmente fez uma boa partida, tirou bolas importantes, tivemos uma bola na trave, um último lance com o Riquelme, que a bola passou por cima, um lance com o Getúlio, um lance com o Raniel. Então, lógico que quando a vitória não vem, sempre aparecem mais as críticas, os erros, mas entendemos que precisamos valorizar a nossa situação coletiva, e principalmente no segundo tempo, onde nós conseguimos colocar aqui em prática aquilo que nós havíamos planejado contra uma equipe que joga em bloco baixo. De qualquer forma, o sincronismo ainda precisa melhorar, e a gente acredita que com a sequência dos jogos nós devemos melhorar também o sincronismo e o entrosamento da equipe. Boa noite, Zé Ricardo. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Zé, em 2020 e 2021, o Vasco sofreu muito por ter, na maioria dos seus jogadores do banco de reservas, jovens oriundos da base. Hoje você pelo menos colocou 3 jogadores que vieram das divisões de base do Vasco: Figueiredo, Riquelme e também o Laranjeira. Será que essa situação do Vasco para esse ano também não deveria ter uma questão de reforçar ainda mais o elenco? Alguns jogadores que foram contratados já estão à sua disposição, por exemplo, não vêm sendo colocados em campo, caso, por exemplo, do Isaac, que veio do Grêmio. Queria que você fizesse uma análise desse elenco do Vasco, principalmente. Bom, em relação ao elenco, o Vasco, como qualquer grande equipe, está sempre atento para buscar opções, né? Mas todos sabem da dificuldade que nós tivemos para montar esse grupo, e a gente ainda busca pelo menos mais um atacante de beirada para poder seguir no Campeonato Carioca e quem sabe até contar com ele na Copa do Brasil. Essa semana chegaram jogadores que podem dar opção para a gente também, caso do Juan Quinteiro e do Luiz Henrique, e certamente com a volta, quem sabe, do Vitinho, do Yuri Lara, a gente consiga ter algumas características que por enquanto nós não temos. Em relação aos jogadores da base, como eu sempre falei, eu acho que o Vasco tem um trabalho de excelência nas categorias de base, não é à toa que está sempre chegando nas competições nacionais, a maioria das vezes brigando pelo título, e nosso dever também olhar para a base com todo carinho, mas sem dúvida nenhuma eu não me preocupo excessivamente com isso. Quando a gente faz as substituições, é aquilo que a gente treina, é aquilo que a gente pede para eles, é aqueles que eles também estão dando retorno no nosso dia a dia, no treinamento. Então, quando você fala que entraram 3 dos 4 substituídos que são da base do Vasco, eu acho que acaba sendo uma consequência daquilo que eles fazem durante a semana e do treinamento. Boa noite, Zé Ricardo, Rodrigo Campos, da TV Brasil. Todos nós sabemos que o grande objetivo do Vasco é voltar para a Série A, ou seja, esse ano fazer uma grande Série B e reconquistar o seu verdadeiro lugar, que é na Série A. Mas e sobre o Campeonato Carioca? O que é para você essa competição? É um grande laboratório? É uma pré-temporada? É uma competição que o Vasco, diferentemente do ano passado, precisa vencer para entrar com moral na Série B, ou isso não tem nada a ver? O que é o Carioca 2022 para o Vasco? Bem, como você mesmo falou, eu acho que acaba sendo um pouco de tudo, né? Porque nós estamos num processo de reformulação do elenco, então serve para a gente observar, serve para a gente fazer uma avaliação mais profunda do que a gente precisa. É um campeonato que o Vasco quer, sem dúvida nenhuma, como primeiro objetivo, classificar entre os 4 para poder ter a oportunidade de disputar as finais e também se preparar para a temporada, que nós sabemos que vai ser uma temporada dura, tanto na Copa do Brasil como no campeonato da Série B.